tudo bom? Você já reparou que após os 40, os 50 anos, baixam alguns jantares, festas, comemorações com uma comida assim muito pesada, muito excessiva, para bagunçar a sua saúde? Às vezes a gente ganha peso mais rapidamente, mas também pode ter picos de glicose, picos de pressão, pode ficar muito mais inchado do que ficava antes, e isso acaba tendo uma explicação fisiológica. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde massa muscular, a sensibilidade à insulina diminui, o metabolismo fica mais lento e a saciedade já não funciona tão bem quanto funcionava antes. Então, por isso, esses períodos de festa, em que tem muitos jantares e comidas exageradas, podem ser complicados para bagunçar a nossa saúde. Hoje eu separei para você 6 estratégias cientificamente comprovadas que vão te ajudar a evitar isso. Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se nesses momentos de festa, assim, de Natal, fim de ano, férias, né, que a gente sai e tem várias refeições fora, períodos de carnaval, períodos de Páscoa, em que você tem jantares ou almoços mais pesados, assim, né, mais tradicionais. Você sente que quando você tá nessas refeições, o foco delas para você é a comida? Ou é mais a parte social, tá ali com a família, com os amigos? Como isso funciona para você? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, eu queria te pedir a curtida no vídeo, isso é super importante para mim. Primeiro porque mostra para o YouTube que você gosta do meu canal, que você apoia e confia no meu conteúdo, mas também vai ser bom para você, porque vão chegar mais vídeos parecidos com esse aqui para te ajudar no seu objetivo. Primeira dica que eu quero começar te dando, para esses dias especiais, um foco muito importante tem que ser a nossa hidratação e moderar a bebida alcoólica, até porque normalmente são dias mais exagerados e a tendência é que essas festas aconteçam nas estações mais quentes, né, em que a gente sua mais, transpira mais. Então o ideal é que a gente mantenha uma correta hidratação. A gente sabe que uma boa hidratação pode ajudar a gente na questão da saciedade, porque quando a gente está bem hidratado, a gente pode prevenir o excesso de consumo, porque o centro da fome e o centro da sede são bem pertinhos lá no nosso cérebro. Então, às vezes, o nosso corpo tá com sede, mas o nosso cérebro encara isso como fome e não consegue determinar muito bem, e acaba dando aquele sinal de se hidratar que se confunde com o de fome, então pode dar uma bagunçada em tudo. Segundo, porque a gente já sabe que quando a gente tá desidratado, isso pode também dar uma desequilibrada na glicose, pode dar uma desequilibrada na nossa pressão arterial e pode deixar a gente mais inchado. Então, garantir uma boa hidratação já vai te ajudar de uma forma muito boa. Além disso, tem a questão do álcool que eu falei pra você, né? A partir dos 50 anos, a gente já não tolera fisiologicamente tão bem o álcool. O álcool é uma toxina, né? Acaba sendo uma toxina liberada para venda, né? Para ser comercializada. Então, ela acaba sendo muito aceita pela nossa sociedade, mas a gente sabe que quando a gente tem mais idade, a nossa água corporal pode diminuir, o metabolismo pode ficar mais lento, o álcool pode impactar no nosso sono, na ansiedade, no estresse e pode ter um efeito ruim também na glicose e na pressão arterial. Então, se você for uma pessoa que faz questão absoluta de beber nessas datas, lembra de deixar o álcool para um momento de brinde, uma tacinha, e não pegar essa data como uma desculpa para exagerar muito no consumo da bebida alcoólica. Sem contar que quando a gente toma uma bebida alcoólica, a tendência é que a gente coma muito mais sem critério, porque o álcool abaixa as inibições, né? A gente sabe disso. E essas inibições não são só aquela gargalhada, aquela piadinha, né? Ficar mais descontraído, como muitas pessoas falam que tem esse efeito com a bebida alcoólica. Mas também é questão de você, às vezes, não vou me preocupar com isso não, hoje é um dia de festa, eu vou comer mesmo. É quase como se o álcool te desse uma carta branca, uma permissão, né, na sua cabeça de que aquilo ali tá tudo bem. E isso pode ser super prejudicial pra gente. Então, esse é outro ponto para você prestar atenção. Segunda dica é você tentar se manter em movimento durante esses dias, essas festas. É muito comum uma pessoa chegar, sentar na mesa ou no sofá e ficar comendo, bebendo, horas e horas a fio, só conversando e tudo mais. Isso não vai te ajudar a se manter mais controlado. A gente sabe que depois dos 50 é mais comum a gente ter menor sensibilidade à insulina, resposta glicêmica mais intensa após refeições mais volumosas, mais descompensadas. E quando a gente consegue colocar aquele hábito de caminhar 10 a 15 minutinhos depois dessa refeição, isso pode ajudar a reduzir
pico glicêmico, pode melhorar a sua digestão, evitando que você fique muito pesado, empanzinado, assim, depois de uma refeição mais volumosa. Pode ativar o GLUT4, que é um receptor, um transportador que ajuda a retirar a glicose do sangue excedente para ser utilizada pelo músculo, porque quando você está andando para lá e para cá, quando você está ajudando a limpar a louça, quando você está ajudando em outras questões, também ajuda nessa questão, porque tudo isso são músculos do seu corpo que estão agindo, estão se movimentando e ativando mais esse receptor GLUT4. Além disso, pode ajudar na sensação de bem-estar, né? Você dar uma caminhada, você fazer algum tipo de, enfim, né? Algum tipo de exercício físico mínimo. Eu não tô falando pra você fazer nenhum exercício no meio de uma festa, né? Agachamento, nada disso. Mas assim, caminha dali aqui, dá uma voltinha na sala, vai no jardim, no quintal, se tiver, e volta algumas vezes. E isso pode ajudar você também. Outra dica super importante é com relação à ordem da sua alimentação. Eu já tenho um vídeo inteiro falando mais sobre isso aqui, sobre como a ordem do que você consome pode te ajudar a comer menos e até mesmo evitar picos de glicose. Isso porque a gente sabe que quando a gente envelhece, a gente pode ter um metabolismo mais lento, como eu te falei, menor gasto energético, picos glicêmicos mais altos e até mesmo uma menor saciedade. Então, quando você faz escolhas corretas e começa o prato, por exemplo, com proteína e com legumes, verduras, né, com vegetais, com fibras, isso vai aumentar a sua saciedade de forma natural, diminui a velocidade da digestão daqueles carboidratos, você vai junto com o carboidrato que você vai consumir depois. Quando ele chegar no seu estômago, ele já vai encontrar proteína, já vai encontrar a fibra ali, então vai ajudar a diminuir o índice glicêmico, a carga glicêmica dessa refeição, mantém a sua energia mais estável e diminui aquela tendência de ficar petiscando, beliscando sem pensar. Então, se você puder começar essa refeição com uma salada bem gostosa, não sei se tem hábito da sua família de ter uma sopa deliciosa, que pode ser uma boa entrada, ou então até mesmo com uma carne mais magra, primeiro com a salada e depois ir para batata, sabe? Para aquelas coisas mais pesadas que às vezes tem farofa, controlando as porções dessas também, né? Isso não é um passe livre para você comer o quanto você quiser, mas isso vai te ajudar também. Outra dica muito legal é você lembrar que você sempre pode levar uma opção mais saudável. Às vezes as pessoas querem comer maionese, querem comer empadão, querem comer tortas e tudo mais. Penso assim, poxa, isso é muito calórico, é muito gorduroso. Tem gente que não quer comer essas opções tradicionais por uma questão de caloria, do controle do peso, por continuar focado. Mas nesse caso, assim, impacta um pouco menos, porque teoricamente, mesmo que você exagerasse muito naquele dia, se não forem vários dias seguidos, uma única refeição não vai colocar tudo a perder. Mas no caso de pessoas que realmente têm questões de saúde, que querem evitar picos de glicose, picos de pressão, sabe, querem continuar tendo um bom controle de questões de saúde que requerem um planejamento alimentar, faz toda a diferença você levar um empadão mais saudável, uma salada que seja super gostosa, cremosa, mas que seja equilibrada. Então lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist de receitas para o Natal e o Ano Novo, que tem várias dessas delícias. E aí você também não precisa usar só no Natal e Ano Novo, né? Elas super cabem bem numa Páscoa, até mesmo para você levar numa viagem de carnaval. Sabe, você pode utilizar em outros momentos de festa e confraternização também. Uma dica bem bacana também é quando você for escolher o seu lugar lá na casa, na festa, onde quer que você esteja confraternizando, escolher um lugar que esteja o mais afastado possível daquela mesa onde as pessoas tendem a colocar comida. Normalmente sempre tem, né, um lugar que é o centro da comida. Ou às vezes é uma mesa em que todo mundo bota tudo que tá lá, às vezes é uma churrasqueira, se for um churrasco, sabe? Às vezes é um lugar em que as pessoas estão tirando as comidas do forno e aí já ali mesmo colocam tudo num balcão. Depende de cada família, de cada festa, de cada comemoração. Mas quando você se senta mais longe disso, claro que a tendência é que você vá menos vezes ali, porque os olhos não veem, o coração não sente, né? Então se a gente não ficar vendo a comida toda hora, a gente passa a não focar tanto só na comida. Porque essa também é uma dica, a minha dica número 6 para você. Não transformar esses momentos de festa, de confraternização, de celebração, em um passe livre para você comer tudo que você quer, como se não tivesse amanhã, como se o mundo fosse acabar. O mundo não vai acabar, você vai conseguir outros dias, né, outras festas, outros natais, outras Páscoas, ter essas mesmas comidinhas tradicionais, reconfortantes, para você também fazer aquela refeição. Então lembra que o principal desses dias é a gente estar com a família, com os amigos, confraternizar, e que a refeição pode ter um peso, sim, né, cultural, aquela comida de conforto, mas ela tem que continuar a ser deixada no plano de um complemento. O principal desse dia
é a gente estar com quem a gente ama e com quem a gente gosta, pra gente continuar tendo saúde nos dias seguidos e essas refeições, né, não colocarem nossa questão alimentar nesse bagunça que muitas vezes acaba se transformando, porque essa é uma dica muito importante, principalmente no fim do ano. Muitas pessoas começam a comer mal no Natal e só param de comer mal, assim, descompensado, depois do Réveillon. Eu conheço muitas pessoas que já começam a preparar as comidas de Natal, porque às vezes demora, né, dependendo da família, alguns dias antes e começam a beliscar, petiscar, né, e congela e guarda, mas aí tem alguma sobrinha ali, vai comendo aquela coisa mais pesada, com mais sal, com mais gordura, com muito carboidrato simples. Sobrou, aquela sobra fica lá te olhando muitos dias, fica comendo durante a semana, vem o ano novo, sobrou. Então isso pode virar às vezes 2 semanas de alimentação bem desequilibrada. E para quem tem uma questão de saúde, realmente pode fazer muita diferença. Aliás, outra dica que eu te dou é quando sobrarem essas comidas, lembra que você tem 2 opções bem legais. Você não precisa comer tudo no dia seguinte, né? Se encontrar nessa situação que eu falei. Uma opção é que você pode congelar e pode comer depois uns fins de semana, você tira um dia para comer aquilo por semana, para ir comendo aos poucos, né? Para aquilo ali, enfim, ser consumido para não ter o desperdício, claro que ninguém quer, porque até são comidas mais caras, né? E a gente colocou todo aquele tempo, aquele amor, aquele carinho para preparar. Mas para não comer tudo de uma vez e não bagunçar a sua alimentação. E a segunda dica, se você realmente não quiser comer aquilo depois, é doar para quem precisa. Para muitas pessoas pode fazer uma grande diferença. Me conta aqui embaixo, então, qual dessas dicas você gostou e qual dessas você vai colocar em prática aí na sua própria confraternização. Se a gente estiver perto do Natal e você estiver vendo esse vídeo agora, eu quero desejar um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, uma ótima celebração com a sua família, tudo de bom. Aproveita e deixa a curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar com essas dicas e é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.